Exatamente. Tava com saudade de carrinho correndo isso. Tomando uma aguinha na garrafinha da Aston Martin. Então vamos lá. 3, 2, 1. Honestly, what the f*** are we doing here? What a fucking idiot! This is unacceptable! What a stupid guy, he closed me the door. Feitoria! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Carreteiro F1. Eu sou o seu apresentador, arruaceiro, o mais devagar do grid, Fanny Weber, e comigo está o homem que não é devagar, o homem que é muito rápido, Rodrigo Azevedo, nosso piloto de simulador, o ranking sei lá o que no iRacing. Fala aí, Rodrigão. Os assuntos de hoje é corrida do Bahrein e a Red Bull como protagonista de mais um ano, pelo menos, é o que se espera. Pois é, né? A temporada da Fórmula 1, tal qual o brasileiro, a pessoa, o ser humano brasileiro, né? Passou o carnaval e começou o ano, né? E Exatamente. Começou o ano no Bahrein e, por acaso, começou o ano que nem o brasileiro, né? Bem devagar, né? Bem Mas o Bahrein é assim, Rodrigão. A gente falou na semana manhã, passada. sonolento, né? O Bahrein é preguiçoso. O Bahrein, o GP do Bahrein é a segunda-feira da Fórmula 1. Cara, o GP do Bahrein é o tédio da Fórmula 1. não tem. É incrível a força que eles fazem para ser normal. Olha que esse ano teve um... Cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falei semana ali, passada. Mas vamos deixar para depois. Falar a mesma coisa que eu falei para semana passada. Se não é os carrinhos fazer as suas estripulias, o negócio começa e termina, todo mundo já sabe o que vai acontecer. E teve carrinho aprontando, né? A gente comentou na semana passada. Né? Exatamente. Bom, vamos lá. Bom, antes de começar essa diversão aqui, esse papo maravilhoso que o Rodrigão estão fazendo, eu só quero dizer o seguinte para vocês, ó. Quem está acompanhando esse podcast, primeiro, muito obrigado por acompanhar. Quem compartilha com os amigos, muito obrigado por compartilhar. Quase esqueci o resto da palavra. Em vídeo ele está no YouTube, né? Estamos aqui ao vivo numa live no YouTube. Em áudio ele vai para as plataformas de áudio, né? Spotify, etc e tal. Então é sempre um prazer receber vocês aqui nos assistindo ou também nos ouvindo posteriormente. Sempre pode seguir, dar o like, fazer aquela dança tradicional das plataformas, né? Aqui no YouTube com o canal Carreteiro. Quem quiser também nas redes sociais, eu tô como Faninbox, o Rodrigão como Rodrigão1983. E lembrar a novidade que já não é mais nova, né? Que é que agora a gente tem um TikTok oficial do Carreteiro Fórmula 1. Lá, basicamente, o seu social media favorito, que sou eu, estou postando muito conteúdos divertidos lá. E, cara, tá bem divertido mesmo, assim, tem muito conteúdo variado. Eu tô fazendo os mini reviews da corrida e de detalhes, assim, que eu vou pegando com a semana. Posto umas trends, posto agora uns reacts também. Então é isso aí que estamos lá fazendo. Lembrando que se você quiser nos ajudar financeiramente, canalcarreteiro@gmail.com é o nosso Pix. E é isso aí, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Rumo à velocidade, rumo à adrenalina da Fórmula 1, vamos juntos aqui para mais um Carreteiro Fórmula 1, que os roncos dos motores comecem. Bahrein! A abertura, Rodrigão! Que tristeza! Abertura. Aquela abertura, e aí vamos repetir, né? A segunda-feira da Fórmula 1. Cara, que tristeza, né? Que tristeza! É um cenário bonito, como esse da foto, né? Realmente, assim, né? Cara, dados importantes do GP do Bahrein é que tem centenas de palmeiras em volta do circuito, tem mais milhares de lâmpadas. Eu dei esse dado semana passada, eu não me lembro direito, mas eu acho que é 1140, tá? Isso aí. Palmeiras. E de lâmpadas também, tem milhares de lâmpadas ao redor, perde pro GP do... O que vai voltar esse ano, que também botaram mais lâmpadas ainda, então esses GPs aí do Oriente Médio, que costumam ser sonolentos, tem essa competição, né? Quem tem mais palmeira, quem tem mais lâmpadas, aí é aquela questão toda, né?
Cara, em defesa de Interlagos já antecipada, eu devo dizer que na minha terra tem Palmeiras. Risos eruditos para vocês. Vamos lá com o textinho de abertura que eu escrevi aqui, de mim o punho, não foi o Roberto dessa vez. A Fórmula 1 teve sua abertura, Rodrigão, e a Red Bull confirmou sua superioridade. A Aston Martin de Fernando Alonso foi a grande surpresa do final de semana e a Ferrari repetiu o ano anterior com o carro quebrado na mão de Leclerc. Falando em mão, teve um piloto com o braço com o pulso quebrado. Enfim, esses são os principais protagonistas da corrida. Verstappen fez a pole, dominou a corrida com tranquilidade. A estratégia para o segundo piloto do Checo foi diferente e mesmo assim as duas RBR estiveram na frente na primeira dobradinha do ano. Como a Red Bull, Rodrigão, vai ser um assunto para o segundo bloco, vamos falar de verdade na disputa de força entre a Ferrari, a Mercedes e a Aston Martin, que eu acho que é primeiro assim o mais interessante. Porque é o seguinte, da primeira curva o Verstappen já está 1 segundo de distância dos caras. Essa foto aqui, essa imagem que tá na tela aqui, cara, ela é assim, o início da corrida. Exatamente. Então, cara, ela resume já o que aconteceu dali em diante. E eu acho que tu pontuou bem, a gente vai falar depois mais sobre a Red Bull e tudo mais, então acho que a gente parte já para essa comparação entre as outras forças, né? Ou seja, o resto, né? O que vem depois da Red Bull. O que vem depois da Red Bull, Rodrigão? Que será, hein? Cara, eu acho que a gente pode falar dessa disputa pela segunda força que está entre a Ferrari, a Mercedes e a Aston Martin. E eu vou começar a falar, eu acho que a gente pode começar a falar da Ferrari, que é o seguinte, mais uma vez a Ferrari parece só depender dela mesmo e não consegue, não consegue ritmo, não consegue nada. E para mim, começo a pensar, a partir desta corrida, que a culpa é da falta de um segundo piloto também. Sim, cara, e tu sabe que eu achei que ficou muito evidente isso na classificação e depois na prova, né? Na classificação as duas Red Bull ficaram bem, né? Mas a diferença do Verstappen pro Checo era quase a metade da diferença dele pro terceiro lugar, né? Que foi o Leclerc. E isso acontecia também na Ferrari, né? O Leclerc bem mais à frente ali. E na corrida, cara, isso se refletiu na corrida também, né? Então, assim, o Leclerc larga bem. O Leclerc dá um pulo na largada, né? Assim, ó, só para ter uma comparação, o tempo de reação do Leclerc ele foi 16 segundos, milésimos de segundos, não é? 16, mas é 16 unidades métricas. 160 milésimos. Isso. E o do Checo foi 240, foi quase o dobro, tá ligado? Falta um pouco pro dobro, mas enfim. Foi mais de, sei lá, foi mais de 200, né? Foi 240. Então, ele tem uma reação bem ruim. E a reação dele é tão ruim que quase que o Carlos passa ele, entendeu? Só que daí, por causa que como embolou a galera ali, o Leclerc estava com o traçado para seguir o Max Verstappen, daí o Carlos não conseguiu passar o Checo, porque daí meio que fizeram um bloqueio natural dele, assim. Então ali a Ferrari já, tipo assim, a gente não tem o melhor carro, mas se a gente fizer direitinho vai dar certo. E eu já começo com a minha primeira crítica, que é o seguinte, o Leclerc no Qualify, ele abdica de dar a segunda volta no Q3, tá? Sim. Ele estava com a primeira volta. Ele fez, inclusive, um incrível tempo de 1:3:00:00, tá? Ele conseguiu, fazer o tempo redondo, né? Fazia tempo que eu não via. Olha, eu não me lembro de hoje se eu vi outra pessoa fazer tempo redondo, assim, no Qualify. Só que é o seguinte, daí depois a Red Bull meteu... ninguém tava fazendo abaixo de 1:30, né? Ninguém estava fazendo abaixo de 1:30. E as duas Red Bull meteram 1:29. O Verstappen, se eu não me engano, 1:29,200 alguma coisa.
e o Leclerc e o Tcheco 1,29,700 e pouco. Uhum. E daí ficou assim, o Leclerc não vai porque ele quer poupar o pneu macio. E eu tipo assim, pô, beleza, vai largar com um pneu macio fresco, né? Uhum. E vai ter um pneu macio de uma volta guardado, tá ligado? E daí na corrida, ele só usa o pneu fresco pra largada, tal, e nada mais, tá ligado? E na corrida... as duas paras são para pneu duro. Não, e na corrida tem uma outra coisa, cara, e aí talvez explique isso, essa parada pro pneu duro, que tava, por ele estar com o pneu novo, né, Uhum. a projeção era ele parar umas 2 ou 3 voltas depois do Verstappen. Sim. E ele para antes, ou seja, ano passado já era um ponto fraco da Ferrari essa falta de equilíbrio e o desgaste dos pneus, né. Então, me parece que continua sendo um problema, pelo menos nessa primeira corrida, né? Faz sentido. E assim, até para dar os dados certinhos ali do que tu falou agora e do que eu quis dizer no início do comentário, tá? Eu busquei aqui os tempos do Qualify, tá? Abaixo de 1,30 foi só as Red Bull que fizeram, né? Aí o Verstappen foi 1,29,708, vamos arredondar para 1,29,700. E o Pérez 1,29,846. Vamos arredondar para 850, ou seja, 150 milésimos, né? E do Pérez para o Leclerc fez 1,30 cravado. Então, sim, do Pérez para o Leclerc tem mais 150. Ou seja, o Verstappen, para o próximo carro, que não é Red Bull, ele tem 0,3, que é 300 milésimos é um tempo gigante na Fórmula 1. 300 milésimos é um tempo do tipo assim, o cara que tá competindo, é tempo de cara que não tá competindo contra ti, entendeu? Exatamente. E aí, cara, ele ainda tira 150, metade desse tempo ele tira do Pérez. E Exato. Aí o que eu quis dizer, que quando tu puxou do segundo piloto, é que a diferença do Leclerc para o Sainz é também 150, porque o Sainz faz 1,30, 1,54. Sim. Então, assim, a gente nitidamente sabe que tem uma diferença entre o Max e o Pérez, porque o Max é fora da curva, né? Não, ele é um ótimo piloto. Ele é um ótimo piloto e o Pérez prova que ele é um ótimo piloto, tá? Porque o Pérez tem uma máquina melhor, sim, tá ligado? Sim. Que as outras. E dá pra dizer assim, que é começo de campeonato, dá pra dizer que os dois provavelmente nessa altura do campeonato têm a mesma máquina, tá? Claro. E a gente já falava, né, da questão do Pérez ser um piloto muito constante, aquela coisa toda. Uhum. Então, assim, o Pérez é um bom piloto. E a gente sabe que o Max é fora da curva. E a gente colocava em dúvida se o Leclerc e o Sainz, de repente, se tivesse a máquina do Pérez, não ia conseguir fazer a mesma coisa e tudo mais. Só que, assim, a gente sempre botou aquele porém no Sainz, né? E agora, na primeira corrida, já fica evidente, assim, que teoricamente os carros estão equilibrados também, né? E Sim. o Sainz ficando bem para trás, não só no Qualify, mas durante a corrida também, né? Mas tá, agora assim, eu só para não assustar os nossos amigos que estão nos ouvindo, estão nos vendo e tal. Assim, é claro que isso é tempo de Qualify, tá? O Sim. cara fazer um Qualify em, sei lá, 150 milésimo mais rápido que o concorrente no Qualify, não significa que na pista ele vai conseguir reproduzir a mesma coisa, tá? Perfeito. Mas, isso, na corrida, assim, porque no long run, porque para ir contra a nossa alegoria, o Alonso, ele faz 1,30,336, tá? Que seja assim, também é mais 150 longe da Ferrari do Sainz. E termina na frente do Sainz, tá? Então, tipo assim, então, assim, não é que termina na frente do Sainz porque tinha o pneu mais novo ou qualquer coisa assim. É porque ele tinha um ritmo melhor. Sim. Entendeu? Porque daí, por mistura de máquina e braço, né? Sabe? Não, aí é o conjunto, né? E aí, enfim, vamos já avançando um pouco na pauta, né? A gente... Eu quero, antes de ir para... Eu acho que a Aston Martin, que a gente tem que fechar esse bloco. Sim. Eu prefiro que a gente vá para a Mercedes. Não, mas era isso. Era isso que eu ia puxar. Antes de ir para a Mercedes, né? Vamos só deixar aqui o registro. A gente esqueceu de falar do óbvio, né? Do registro de que o
tudo isso que a gente falou, né, e como tu disse, né, transpor para a corrida, o Qualify e tudo mais, estava acontecendo. O Leclerc estava ficando bem à frente do seu companheiro, estava brigando ali com o Pérez, né, enquanto o Verstappen ia embora, né, mas, né, de novo, no fim da corrida, arriou, né, a diferença é que ano passado quem arriou foi a Red Bull no Bahrein, né, Sim. esse ano quem arriou foi a Ferrari. Será que quem arria no Bahrein vence? Olha só, hein, não tinha pensado nesse paralelo, é uma possibilidade. E aí, cara, isso entra naquele ponto que tu falou, né? De que esse ano o principal adversário da Ferrari, né, vai ser ela mesma, né? E para depois conseguir pensar na Red Bull, porque tranquilamente estava andando na frente. Não sei se o Alonso teria buscado o Leclerc, se o Leclerc tivesse ficado na pista, né? Porque o Leclerc estava num ritmo mais próximo do Checo. E, enfim, teria sido talvez uma batalha interessante de ver e tomara que aconteça nas próximas corridas, né? O Alonso ali com o Leclerc e com o próprio Pérez também. Mas, né, então, como eu falei, indo adiante na pauta ali, falando um pouco da Mercedes, né? Quando o Alonso agrediu e passou, enfim, o Sainz, né, eu vendo a corrida na minha casa, o Fanny vendo a corrida na casa dele, eu mandei mensagem e disse, cara, se bobear o Hamilton busca também, né? Sim. E aí a gente viu que faltou carro para isso, né? Porque piloto a gente sabe que tem, né? E aí a diferença que a Mercedes ia tirando por volta não foi o suficiente, e certamente o Sainz estava sofrendo com desgaste de pneu, porque ficou evidente nessa corrida que a Ferrari segue com esse problema. Que é um problema desde o ano passado, né? Exatamente. Tipo assim. E quem acompanha o Drive to Survive, só pra falar assim, quem acompanha o Drive to Survive, se tu for pegar o quarto episódio, o terceiro episódio, que é justamente Miami, mostra assim os erros da Ferrari para substituir piloto, substituir pneu e tal, blá, 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 blá. E o desgaste de pneu completamente retardado, assim, comparado do outro. Só queria fazer essa pontuação. E tem uma outra coisa, assim, além de faltar carro, Rodrigão, faltou inteligência da Mercedes. Porque eu acho que a Mercedes, o Hamilton estava poupando pneu, entendeu? Principalmente o segundo duro, o primeiro duro, né? Sim. Ele estava poupando pneu e a Mercedes pediu para ele parar para fazer aquela substituição de pneu. E eu acho, cara, que ele que foi na hora errada, meu, porque ele parou antes do Alonso, se não me engano. E daí parou na hora. E ele fala no rádio assim, porra, pessoal, eu tinha pneu pra dar uma volta, hein? Sim. Pelo menos mais umas 2 voltas eu acho que ele conseguia dar. Então, claro, tem todas as... E daí, claro, porque o piloto faz o quê? Até pra falar o seguinte, por que o piloto fala isso? Porque assim, eu tinha pneu, beleza. Pode ser o blefe do Hamilton, a gente também tá acostumado, mas não me pareceu. Porque daí o cara falou, eu tinha pneu, blá, blá, blá. E eles, quando mostraram na transmissão, assim, ele tava, tipo... já tava dentro do pit lane, né? Mas esses rádios são atrasados, né? Esses rádios são filtrados pra gente. Depois, né? E daí o que aconteceu assim? Daí, claro, o piloto confia na equipe, porque a equipe tem assim, eu sei da qualidade do teu pneu, eu sei não sei o quê, mas eu sei que se tu parar daqui 2 voltas, tu vai sair num trânsito, qualquer coisa assim, entendeu? Então, tipo assim, mas me parece assim que eles erraram nessa coisa, param o Hamilton muito cedo por um pit, que ele dizia que tava assim, tô de boa com os pneus, cara, porque o cara que, no começo da corrida que aconteceu, e a gente vê claramente também porque que o Hamilton tá poupando esse pneu, porque assim, bem no começo da corrida, eu acho que eles ainda estão de macio, o George fica assim, esse é o ritmo dele, eu posso passar, hein, eu posso passar, e daí o George começa a tentar assim, tipo, ameaçar uma agressão. E daí tu vê que ele fica umas 3 voltas atrás, assim, sem saber o que fazer atrás do Hamilton. Muito porque o Hamilton... Tipo, será que eu posso? Muito porque o Hamilton também, mas também muito porque não, tipo assim, ele não tava numa distância suficiente pro DRS abrir e dar aquela... Dar a vantagem, ele precisava mais umas voltas ainda para dar o vácuo e tal.
Então daí ele ficou... E, cara, e daí quando vê, o pneu deles já era, tá ligado? Porque ele ficou pegando aquela turbulência atrás do Hamilton, a pista é muito abrasiva no Bahrein, Sim. e daí ele perdeu o pneu. E daí ele teve que ficar, daí ele serviu para ficar trancando a rua dos caras atrás. Então daí o Hamilton ficou mais tranquilo ainda, tá ligado? Sim. Ficou mais, porque o Hamilton sabia, e o Hamilton deu entrevista e tal. Então o Hamilton sabia da condição de pilotagem dele. Assim, eu sei que eu não vou conseguir pódio. Eu sei que se meu pódio, se acontecer alguma coisa bizarra, então eu tô aqui para se a oportunidade aparecer. Sim, mas eu não vou gastar meu carro. O objetivo era pontuar. Exatamente, que é o que o Carlos faz quando o carro do Leclerc quebra. Porque daí, quando tá o Alonso atrás do Carlos, ele fala assim, a Ferrari, assim, tem que aumentar o ritmo. Eu falo, se eu aumentar o ritmo, eu perco todos os pneus. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, não chega no fim. Não chega no fim. E foi isso. E, cara, então, eu acho assim, daí só para não dizer que é só na Ferrari que o desgaste do pneu é alto, eu acho que o desgaste na Mercedes é alto, tá? Só que o Hamilton administra muito bem os pneus. E no George a gente vê como que aconteceu, né? O cara terminou em 7º, se não me engano. Sim. E um ponto, cara, assim, ó, eu vou só jogar a informação, tá? Não tenho embasamento técnico nenhum para dizer que era ou não era isso. Mas essa composição do pneu duro, ele foi mudado esse ano. A Pirelli mudou com o intuito de deixar ele com o tempo de volta mais próximo do que o pneu médio. Sim. E aí eu já questiono, será que a equipe de repente não estava insegura quanto à durabilidade dessa liga? E aí numa pista que é abrasiva, e aí tipo, será que tá, será que não tá? E aí, claro, o piloto tá sentindo, o piloto sente que o carro tá na mão, né? Só que os dados lá dentro do box lá, não, olha só, de repente já tá na hora de trocar. E aí, não sei, cara, tu começou a falar, eu me lembrei desse ponto e assim, ó, como eu disse, joguei informação. Se pode ser isso, se não pode ser, nunca saberemos. Né? Nunca saberemos. Cara, antes da gente seguir... Pode ser isso mesmo, Claro. Fala. Antes da gente seguir, deixa eu mandar um beijo aqui, cara. Quero beijo. mandar um beijo pro nosso amigo Anderson Kegler, que entrou no... Que lindo! Entrou e tá no chat ali, mandando mensagens. Ele perguntou qual produto que eu uso para ter a cabeça tão lustrosa. E aí eu falei, óleo de peroba. Sim, óleo de... Gimo... Opa, não patrocina a gente. Não patrocina a gente ainda. E ele pergunta por que que na nossa apresentação ali tem os tipos sanguíneos, né? Daí é porque, pro pessoal que não tá acostumado, é porque a gurizada que põe carro de corrida põe um tipo sanguíneo para facilitar, né? No macacão e no veículo, né? Exatamente. Inclusive, se pegar os closes aí dos carros, dá para ver que tem ali nesses monopostos perto, na parte mais alta ali onde fica na parte mais alta da externa do cockpit ali, onde geralmente tem o nome do piloto, tem isso, e logo depois vem o tipo sanguíneo, né? E no capacete também. Vamos falar da verdinha? Não que no caso da Fórmula 1 já não tenha isso de cor já dos médicos que estão ali, né? Mas outras categorias menos, né? Outras categorias menos pomposas, na verdade é um item de segurança. Mas aí, Fanny, da verdinha, da Heineken, não, quer dizer, da Aston Martin. Seguindo então o nosso roteiro da corrida, né? Tava acontecendo tudo isso que a gente falou e daqui a pouco começa a aparecer um abacatão vindo no retrovisor. Né? Cara, um carrinho verde que não a galera não estava acostumada a ver ele no retrovisor tão perto assim, geralmente via mais de longe, né? E tem uma coisa assim, ó, quando o príncipe da Astúrias está na tua cola, o pavor começa a bater, né? Porque tipo assim, a fama que o Alonso tem na Fórmula 1 já não é uma fama de ser um cara show, né? E daí, imagina, o homem tá com um carro agora, o homem tem um carro, Corsa Wind. Tu pensa 98. Quanto tempo que ele tava esperando para ter um carro desses de novo? Cara, e o ano passado a gente debochava do Alonso, né? Eu me lembro assim, o ano passado a gente debochando do Alonso, assim, não, o cara vai para Aston Martin
em 2023, o que ele acha que... Não, cara, ele deve saber uma coisa, eu acho que a gente falou exatamente isso, ele deve saber alguma coisa que a gente não sabe, e é óbvio isso, né? Mas enfim, porque assim, o cara tem tanta certeza que a Aston Martin vai ser pelo menos melhor que a Alpine. Bom, a Alpine, né? A gente vai falar brevemente da Alpine, mas a Alpine tá uma bosta também. Não existiu nessa corrida. É. E eu lembro claramente, cara, quando teve o anúncio, né, confirmação de que iria para a Aston Martin, eu lembro claramente de falar no programa, cara, o que o Alonso quer na Aston Martin? Eu falei exatamente essa frase. E aí, claro, começou a chegar no fim do ano, começa aquelas papos de bastidor que a imprensa acaba divulgando, Sim. né? E aí já... Não. Realmente, alguma coisa tem, prometeram alguma coisa para eles, se vão cumprir, não sei, né? Sim, mas, exato. Cara, desde os testes ali, a gente começou a ver que realmente alguma coisa tem, não é qualquer coisa essa Aston Martin para 2023, né? E essa foto aí, essa imagem que tá na tela também é bem representativa, né? Porque... Um espanhol passando o outro. E a Ferrari que é claramente a segunda força do ano passado, né? E Sim. Não foi com a Ferrari que ele brigou, né, para ultrapassar. A Ferrari ele veio e passou, né? Isso é também. Mas eu acho que a culpa é do Carlos, tá? Ah, não. Isso aí Cara, ser... é que assim, ó, ou o Carlos, ele entendeu muito rápido qual é que era a posição do carro da Ferrari, desse carro dele da Ferrari, do grid, e o que ele poderia fazer, assim, depois de um tempo de corrida e tal. E ele resolveu só terminar, porque também só terminar é importante. Mas, assim, cara, ou ele entendeu muito, assim, ou ele, tipo assim, ele fez uma corrida assim, completamente pro forma, porque, ele não agrediu ninguém fora depois da largada, assim, depois de um tempo da largada. Ele só se defendeu do Hamilton, mas aí o Hamilton, eu acho que já também sem pneu, porque gastou muito pneu na briga com o Alonso e tal, blá, blá, blá. Então, tipo assim, cara, o Carlos pra mim é a decepção desse GP, tá? Sim. Assim, porra, tem aquele negócio, Carlos, né? Sou latino, e, cara, não tá. Ele não é bonzinho, ele não é mau, ele não sabe qual personagem ele vai interpretar nessa trama. Sim. E isso acho que tá afetando um pouco ele, assim, pra falar bem a verdade. Cara, mas vamos voltar para Aston Martin, porque senão a gente vai ficar falando da Ferrari a vida inteira. Só abrindo parênteses do Sainz, cara, eu já falei algumas vezes aqui, né? Pra mim ele tem aquela cara de... uma expressão que a gente usa muito aqui no Sul, né? Ele tem aquela cara de guri cagado, né? Que tá... Não sabe o que vai ser da situação, tá meio com medo. Mas, cara, a diferença técnica, assim, né? Ficou muito evidente, né? Porque a ultrapassagem como é que é a ultrapassagem do Alonso no Sainz, né? A gente vê a diferença de equipamento e a diferença técnica, né? Sim. Porque o Alonso vem, na primeira vez que ele agride para tentar ultrapassar, a retomada da Aston Martin na saída da curva, cara, ela é brutal, e a gente vai ver isso depois na ultrapassagem que ele faz no Hamilton também. Ele sai tão mais rápido que a Ferrari que ele tem que meio que desviar da Ferrari para não bater nela na saída da curva. Tipo aquele negócio, o cara vai sair, eu vou sair acelerando atrás, mas só que a Ferrari não sai com potência, e ele tem que tirar, porque senão ele ia passar por cima, literalmente. E aí não consegue ele só pega um vaquinho e tira, né? Isso, não consegue a ultrapassagem nesse lance. Na próxima tentativa que ele bota do lado para ultrapassar, o Sainz já se apavora, já frita pneu, já tenta frear depois, já quase passa reto na curva freando, né? E aí faz a curva ainda na frente, na próxima aí não tem, na próxima o Alonso já bota do lado, passa e aí vai embora e esquece. O Sainz que se contente com o P4 ali, não tem o que fazer. Cara, e é isso, assim, e é engraçado porque o Alonso ele larga em quinto, e ele na primeira, sei lá, numa das primeiras curvas ele já tem um enrosco com o Lance. Sim, em sétimo, cara. Que o Lance se perde, ele faz uma curva, o Alonso tá fazendo a curva aberta e o Lance vai fazer a curva fechada. Sim. E eles se tocam bem na primeira curva, né? Na curva 1.
Não é na curva 1, mas é na primeira volta ainda, cara. Enfim, o Alonso, aparentemente ele antecipou a freada para fazer a curva, acho que era atrás do Hamilton que ele tava, se não me engano era atrás do Hamilton que ele tava. Ele meio que antecipa a freada para fazer um traçado diferente do Hamilton. Sim, e o Stroll vinha... Que é uma característica muito do Alonso também, né? E a gente vai ver isso depois na imagem ali, né? E nessa daí, cara, o Stroll vem pra fazer a dele. E o Stroll tá vindo por dentro porque tem um carro por fora também. Só que Alonso... E o Stroll tá de DRS, acho, também aberto. Então, eu acho que não, cara, porque era na primeira volta, se não me engano. Mas, enfim, verdade. É verdade. A questão é que o Alonso retarda a freada e tangencia cortando a curva. E o Stroll vem e não consegue frear e dá um totó, assim. E aí tu imagina se dá a caca já assim na largada, né? Na arrancada. Imagina brigar com o filho do chefe na primeira prova, sabe? Na estreia. Cara, Stroll que correu de punho lesionado ainda, né? Cara, eu até falar uma parada assim, a gente fica com a dúvida, tipo assim, pô, será que o Drogovic ia fazer melhor que o Stroll fez? Pô, o Stroll terminou em sexto, tá? Será que o Drogovic ia conseguir terminar em sexto também e tal? A gente fica nessa dúvida, assim, né? Mas, assim, vou dizer, acho que não. Porque o cara tem, acho que 4 temporadas já? Se não me engano, são 4. Acho que são 4. Vou conferir e já te digo. Enfim, vou seguir com o meu comentário aqui. Daí eu acho que ele tem, tipo assim, mas ele já é bem experiente, tá? Então, assim, ó, ele conhece a Fórmula 1, ele já correu de Fórmula 1. Então, assim, eu acho que, tipo assim, vira aquele momento que, assim, ó, o cara tá com dor, tá com uma superação e tal, mas essa superação ajuda o cara a se concentrar, entendeu? Sabe, aquela dor que ajuda o cara a se concentrar para pelo menos fazer o básico bem feito, e eu acho que foi uma coisa que ele conseguiu fazer. E daí, meu, no Qualify ele começa a fazer nos testes, na verdade. Testes não, nos treinos. No treino livre. Isso, ele começa a fazer uma curva, ele faz uma punhadura diferente na mão. E daí o pessoal começa a criticar e tal, porque é questão de segurança também, né? Claro. Da FIA, né? E daí ele sai no paddock, na garagem, ele sai do carro, tem que sair, as pessoas ajudam ele a sair do carro e tal. Então, tipo assim, fica aquele negócio de, pô, se o carro, né, bate, pega fogo, não sei o que, o cara vai conseguir sair rápido. Mas, cara, esses malucos, eles têm que fazer um teste lá de sair em 5 segundos e tal, e ele conseguiu sair em 5 segundos. Então, tá valendo, né? E acho que, mas assim, eu acho que, tipo assim, no final das contas, foi a medida certa da Aston Martin, tá ligado? Sim. Porque o Stroll faz uns pontos importantes pro seu campeonato, a Aston Martin garante pontos também nesse coisa, tá em segundo no campeonato de pilotos, né? Nem botei tabela, porque no primeiro corrida do ano botar tabela para vocês, meu Deus do céu, né? Mas, não, muito mas mas só para deixar registrado, tá em segundo por enquanto. Então eu acho que foi uma coisa assim, mostrou assim, ó, mostrou que esse guri não é só um guri cagado, que tipo assim, não quero. Meu, eu acho que foi não foi o Fábio Seixas, acho que foi o Rafael Lopes, que é o do Globo Esporte, que fala de automobilismo. Falou assim, meu piloto quer correr. Não importa, não importa, assim. O piloto quer correr e ele vai fazer de tudo para correr. Meu, fulano de tal que correu na Stock Car também com o pé engessado, fulano não sei o que. Então, tipo assim, meu, sabe, tem várias dessas histórias em várias categorias que, claro, eu não acompanho, o Rodrigo acompanha talvez um pouco mais que eu, dos caras fazendo história de superação que às vezes não chega à toa porque não tem mídia para isso, né? Sim. Não tem marketing, não tem mídia, não tem uma cobertura que nem a da Fórmula 1 em questão mundial. Mas mostra também que o cara assim, meu, sabe, não é qualquer coisa que vai me tirar da corrida, tá ligado? Eu não lembro de quanto tempo atrás, mas eu acho que foi até o próprio Hamilton que correu com febre. Febre, assim, tava mal, caganeira, uma coisa assim. Sim, Fora que às vezes que acho que pelo menos umas 6 vezes por ano o piloto da Haas corre sem beber água, porque o negócio estraga na Haas, né? Então, assim, sempre tem uma questão de superação, né? E eu acho que fica provado que o rapaz cometeu muitos erros no passado pilotando, mas
Mas ainda assim tem um talento aí. Claro. Cara, e tem outro ponto, né, cara? Tu acho que tu falou um ponto bem importante, e era uma coisa que eu ia comentar, que o piloto ele quer correr, né? Ele vai querer correr sempre. E tu imagina só, meu, o Stroll sabe a condição da Aston Martin esse ano. Sim. E tu imagina a vontade que o cara tinha de estar de estar no carro na estreia e tudo mais, né? Então, cara, não tem essa. Se o cara puder, ele vai fazer o que conseguir pra correr. E aí, cara, eu busquei informação aqui, meu, o Stroll tá há mais tempo na Fórmula 1, cara. Ele estreou em 2017. Caralho. Na Williams, ao lado de Felipe Massa. Ano em que o Felipe Massa levou aquela porrada da mola no capacete e se lesionou. Putz, é verdade. E ficou de fora da verdade. parte da temporada. Então, são aí 6 anos já, né? A sexta temporada. A gente falou que ele já tinha corrido 4 temporadas, na verdade já correu 5 temporadas e tá na sexta já. E faz sentido isso que tu falou da questão de ter mais experiência e tudo mais, né? E prova disso é os estreantes desse ano, né? Que, enfim, dadas as condições dos carros que eles têm, né? Se tu for olhar, o De Vries ficou lá para trás, né? O Sargent foi que ficou melhor. Dos rookies, o Sargent ficou melhor. E mesmo assim ficou atrás do companheiro. Sim, mas cara, a Williams é um milagre da Fórmula 1. Assim. cara, até vamos parar para falar um pouco da Williams. Não botamos, olha só, cara, que injustiça. Não colocamos nenhuma imagem da Williams aqui no eu fiz um vídeo no TikTok lá, só para puxar a galera pro TikTok, que é eu falando da Williams, da McLaren e da Haas, tá? Dessa corrida, porque eu já previa que a gente não ia conseguir também fazer lá de tudo e tal, mas eu acho que a Williams a gente tem que pontuar, porque assim, ó, o álbum, ele pontua, entendeu? É verdade, cara, é verdade. Na estreia da temporada, o Williams consegue pontuar, cara. Sabe? E pra Williams isso é muito importante, entendeu? A Haas... O Hülkenberg largando de 10º, se eu não me engano foi 10º, não conseguiu pontuar, tá? E eles fizeram uma cagada no Magnussen lá, no Q1 de... Eu nem lembro o que eles fizeram, mas fizeram uma cagada e nem conseguiu dar a segunda volta. Sim. E o Hülkenberg, larga em 10º, era a esperança. Meu, na segunda volta da pista, ele já tava lá na casa do diabo lá também. Sim. Tanto que ele ficou atrás. Ele ficou atrás do Magnussen. Não, ele ficou atrás do Magnussen, mas eu ia dizer, cara, ele só conseguiu ficar na frente do Joe, que tava na mesma volta dele. Vamos contar só o Joe, porque o Norris não conta, né? O Norris pagou punição, ficou. Acho que deve ter tomado volta de todo mundo. O Norris tomou 2 voltas, mas o Norris não pagou punição. A punição foi mental da McLaren. Ah, é verdade, cara. Da punição era no Ocon. A punição foi no Ocon. E aí depois ele pediu, porque daí a Alpine, meu Deus, cagou, né? Punição mental da McLaren foi muito bom, cara. Não, porque quando o Leclerc quebra, tem o safety car virtual. Isso. E tu até comenta pra mim assim no WhatsApp, né? Acho que nem precisava o safety car virtual, né? O bagulho tá na saída ali, né? Sim. Mas enfim, e daí o que acontece? A McLaren pega e mete o cara no pit. No pit, cara, sim. E daí fudeu, meu. Ficou só ele no pit, né? Eu acho que mais um parou também, mas só ele. Só que a McLaren tava sofrendo. Tava fazendo a disputa com a McLaren e com a Alpine mais um ano. Só que o problema é que é pra, tipo assim, pra ver quem é o menos pior. Cara, eu falei dele estar atrás e eu confundi com o Ocon, porque em algum momento da corrida estavam os dois só lá na rabeira e os dois brigando. E a gente até... Eu lembro de ter comentado isso também, cara. Quando o Piastri abandona, tu comentou, né? Deixaram o Norris na pista por pena, né? E eu disse, não, deixaram o Norris na pista porque ele pode ainda competir com o Ocon.
Porque só para isso que serve, né? Tipo, é isso. E aí, cara, a gente vê aquela virada de mesa, né? A Williams mostra que de repente esse ano dá para esperar alguma coisa deles, né? E a McLaren, que era aquela que parecia que estava se recuperando, que de repente se viesse um piloto melhor ali para substituir o Ricardo, alguém que, sei lá, conseguisse acompanhar pelo menos o ritmo do Norris, né? Aí já na estreia já mostra que o carro não tá. Cara, é incrível o que interessante. acontece com a McLaren. É incrível, porque o Zac Brown, que é o que gerencia. Na real, ele não é nem tipo o time principal, né? O Zac Brown, ele é tipo o head da McLaren em geral, sim, né? De todas as categorias. Então, todas as competições que ela participa. Porque nas outras categorias que ela participa, ela vai bem, tá? Ela não tá mal. Lá na Indy, eu acho que ela tem. Nas de carrinho de duna, essas bosta toda. Ela tá tipo assim. Ela tá legal, tá legal. Não lembro o nome das outras competições, mas tem os virtual também. Ela tá investindo legal. E tava rendendo, entendeu? Só que tipo assim, eles perceberam, e eles já perceberam que, tipo assim, putz, esse carro tá bichado, a gente só vai conseguir meter um carro tri quando chegar na etapa europeia, porque daí a gente vai conseguir ter feito as atualizações. Eles já perceberam isso, né? E daí, cara, é muito triste quando tu vê a McLaren, cara, os caras botaram o carro no teste, e não é no treino, no teste, e os caras já perceberam assim, fudeu. Os caras pensam assim, fudeu. Essa bosta é lenta pra caralho. E pra completar, ainda dá erro 404 do volante do Piastri, né? E daí troca o volante e continua. Cara, tá ligado quando o Chrome fica sem... Ainda mais engraçado porque é Chrome patrocínio, né? Quando o Chrome fica sem internet, fica o joguinho do dinossauro. Do painel do carro, do volante do Piastri, assim. Cara, será que alguém pensou em fazer esse meme, cara? Isso aí é... Claro que fizeram, claro que fizeram. Eu ia mandar e eu só não achei, mas eu tenho certeza que eu vi isso. Então, tipo assim, cara, é incrível o que acontece com a McLaren. Com a Haas é aquele negócio assim, do tipo, pô, a gente nunca esperava muita coisa, mas tá muito ruim. Só que a Haas, se eu não me engano, a Haas é motor Ferrari. Não, tenho certeza, é motor Ferrari. Sim, a Haas é Ferrari. A Williams é motor Mercedes. Sim. A McLaren é motor Mercedes. A McLaren é Mercedes também, né? E a Alpine é Renault e a Alfa Romeo é Ferrari. É Ferrari. Na totalidade, o motor Mercedes ainda tá melhor. Sim, tanto que a Aston é Mercedes, né? Isso, a Aston é Mercedes, isso, exatamente. Então, tipo, o motor da Mercedes não tá ruim. O esquema é aerodinâmica. Sim. Né? Tá uma merda. Inclusive, se tu for ver assim, né, das intermediárias, a Aston, desde sei lá, 2 anos já que a gente tá naquela dúvida se ela é intermediária ou se ela é do fundo de grid, né? Vamos colocar ela no bolo das intermediárias aí. Né? Das intermediárias, a Aston foi a que foi melhor. Né? Isso. E do fundo de grid, se tu for ver, a que mais evoluiu acabou sendo a Williams. Né? Porque e deixa eu até lembrar uma coisa que eu falei semana passada, só para retomar. Eu falei assim, ó, semana passada que eu vi um dado e eu falei assim, ó, a Williams foi a equipe que mais evoluiu comparada com si mesmo no período de teste. E eu ainda ironizei. Quando o bagulho é uma merda, qualquer melhorinha é o dobro, né? Mas pelo que parece, não, né? Pelo que parece, assim, ó, tem 2 pilotos interessantes, tá? O Albon, a gente sabe que o Albon é um piloto, sei lá, nível equipe que tá disputando 4ª posição, assim. Tá? Esse é o Albon. Talvez, assim, ele, a Ferrari não, a Red Bull, na época que ele correu, era muito para ele, ainda mais que era Hulk, mas, assim, ó, ele é um piloto meio de grid consistente, assim, bom, sim. com algumas coisas interessantes. O Sargent a gente não sabe, mas ele, não saiu, né? Sabe? Terminou a corrida e terminou bem, ganhou posição e tudo mais. Sim, bem também não, né? Mas, né, com o equipamento que tem, comparado e tal, né? Claro. Inclusive, cara, eu tava olhando aqui para confirmar o que eu acabei de falar, né? Se tu for comparar as 4 de fundo de grid ali, né? A Haas,
Williams e a AlphaTauri, né? Eu até tô olhando aqui se tem alguma AlphaTauri, meu Deus do céu, né? Seriam essas 3 de fundo de grid, né? Não vamos colocar a McLaren ainda nessa posição, né? Vamos deixar a McLaren no intermediário por enquanto, né? O Albon ganhou de todos os pilotos dessas equipes, né? E o Sargent só não ganhou do Tsunoda, porque ficou o Albon em 10º, o Tsunoda em 11º e o Sargent em 12º. Então, a Williams certamente foi a que foi melhor dessas equipes de fundo de grid, né? E o que a gente quer dizer com isso? Que o motor Mercedes, se for comparar os fundos de grid, tá bem. Se for comparar as de meio de grid, tá super bem. Isso. Só que aí, se for comparar as 3, supostamente as 3 primeiras lá, não rolou. Inclusive, a Aston Martin acabou ganhando da própria Mercedes, né? Em questão de competição direta ali, né? Exatamente. Vamos meter aquele videozinho da manobra? Vamos só para fechar daí então, né? O papo Aston Martin, né? Eu queria só nem falar uma outra coisinha antes. Quem venceu o duelo da AlphaTauri? Quem venceu o duelo da AlphaTauri foi o Tsunoda. Então, 1-0 pro Tsunoda. Esse eu acho que é o duelo da ruindade, que é o mais interessante, assim. O Tsunoda ficou em 11º, ele foi o segundo melhor piloto do fundo de grid, né? E deixa eu achar aqui o De Vries, De Vries está em 14º, ou seja, além de perder para Williams, o De Vries ainda perdeu para o Magnussen. O Magnussen ficou na frente ali. Teoricamente, os primeiros pilotos dessas 3 equipes de fundo ganharam dos segundos pilotos, né? Porque, obviamente, o Albon é o primeiro, obviamente o Tsunoda é o primeiro, e, obviamente, o Magnussen é o primeiro por tempo de casa, né? Na verdade, talvez o que mais possa haver diferença aí é o Hülkenberg e o Magnussen, porque ambos eram Haas, saíram e voltaram, né? A diferença foi de 1 ano só de retorno deles. Mas, pra gente fechar aí, então, equipes de meio de grid aí, né? Uma cena que a gente não via há sei lá quantos anos. Não vou pesquisar porque eu tô com preguiça. Mas Fernando Alonso num pódio, né? Comemorando em cima do carrinho, agora de verde. Exatamente. Vamos meter aqui, para quem tá no vídeo, a gente vai meter agora o vídeo, para quem tiver no áudio, a gente vai comentar esse vídeo, e quem quiser vê-lo, tá lá no TikTok do Carreteiro Fórmula 1, tem o mesmo vídeo, tá minha carinha reagindo, fazendo caras e bocas, e a gente vai comentando ele aqui para vocês no áudio também. Beleza. Que nada mais é do que talvez a melhor batalha da corrida, né? Não, com certeza certeza. São 10 títulos em jogo. Sim, em jogo não, 10 títulos batalhando, né? São 10 títulos batalhando, 8 do Hamilton, né? Isso aí. Aliás, não, eu errei, cara. São 9 títulos batalhando. 9? São 7. 8 é da Mercedes. 8 é da Mercedes, o Hamilton tem 7. 7 do Hamilton e 2 do Alonso. E que foi a melhor batalha da corrida, né? Mas vamos olhar aqui. Cara, eu preciso comentar que essa curvinha aí, a gente percebe uma coisa, que a Mercedes ela é melhor em reta que a Aston Martin, eu acho. Então ela tá... O que faz? O Hamilton faz uma linha cada vez mais reta, né? E como o Alonso sabe que a curva de velocidade é com ele, e em curva a Aston Martin é melhor, ele fica dançando atrás da Mercedes para fazer a procura do vácuo perfeito, né? E daí, claro, né, a jogada mais brilhante do Alonso, que é essa, que ele faz a troca de orientação, de rumo, que é uma coisa assim, cara, eu não me lembro do Alonso de 2005, 2006, tá, honestamente. Mas é uma característica que, pelo que me falam, era dele, assim, sabe? De fazer bastante troca, de enganar o oponente, assim, por causa que a defesa do carro,
Por que o cara só não fica fechando ele e não deixa ele passar? Porque existe um regulamento de defesa, né? Que é assim, ó, tu tem que escolher um traçado, né, pra se defender. E o Alonso consegue fazer troca e a Aston Martin consegue fazer troca rumo de direção, Rodrigo, muito rápido, né? Meu Deus do céu. Quem tá defendendo pode trocar de traçado uma vez só, né? E tem uma questão também, né, cara? Sim, 2006, 2007 ali eu tava acompanhando a Fórmula 1 e eu lembro do Alonso justamente de ele ser agressivo. Isso que ele faz, cara, é botar pressão no piloto da frente. Se tá mais rápido que o da frente, às vezes o piloto que tá atrás não quer nem ultrapassar, mas ele quer botar do lado pra botar aquela pressão pro cara da frente achar que ele tá agredindo pra ultrapassar e tudo mais. E cara, esse vídeo aí é excelente, cara, porque ele mostra, ele fica deixando o rastro da trajetória do carro, e tu vê que o Hamilton fica fazendo a trajetória, digamos assim, ideal do traçado, né? Isso. Faz a tangência da curva certinho, vem aberto, faz a tangência, sai aberto, e o Alonso não, ele vem atrás já, botando o carro no retrovisor e mostrando, ó, tô aqui, tô mais rápido, eu vou passar. E tava mais rápido. E tava mais rápido. E aí, claro, quando ele vai de verdade pro ataque, né, essa troca de direção é justamente para fazer o traçado inverso ao Hamilton, para que o Hamilton entre, sei lá, chega uma curva aberto para entrar e o Alonso já chega mais rápido e vai fechado. Porque para mim é uma parada que é muito interessante nessa ultrapassagem final, porque o Alonso ele tá jogando para como se fosse fazer aberto, e o Hamilton se posiciona no traçado já defensivo, que é no meio da pista. E daí ele acha um caminho por dentro, tá ligado? E daí isso é muito genial. Sim, sim. Cara, isso aí por quê? Porque é uma sequência de curvas. E o Alonso já vinha lá do início da sequência de curvas num traçado diferente. Acho que é nessa parte do vídeo. Ele já vem aberto para entrar fechado e já consegue botar o carro do lado. Ó. E aí o Hamilton não estava mais para dentro daquela curva, ele não pode entrar tão rápido para fazer a tangência. O Alonso que está por fora vem e já entra tangenciando. E é uma curva que logo, é uma curva de média, logo em seguida tem uma curva de baixo, então é uma curva de média que tu já faz freando, e aí o Alonso freando por dentro, e aí, cara, não tem o que fazer. Mas no ritmo que ele vinha atrás, cara, entender só quanto tempo eles iam ficar brigando, se eles iam se bater, ou se o Hamilton daqui a pouco ia resolver poupar pneu. Aparentemente foi o que ele fez, né? Até porque tem uma ultrapassagem que o Alonso faz antes dessa, com DRS e tal, e o Hamilton consegue dar uma resposta. Sim, cara, aquela ali foi... quando eu falei no início desse tópico aqui, que é a batalha da corrida, né? Não foi só nesse momento que o Alonso vem, agride, passa. Porque tem uma briga bonita que o Alonso vem, passa e o Hamilton dá um X. E ali, nitidamente, o Hamilton vê que o Alonso vai passar ele e o Hamilton já vem preparando para dar esse X. Né? Exato, porque ele vem no traçado mesmo aberto, o Alonso gride por dentro, só que é aquele negócio, o Alonso faz a curva por dentro e vai sair mais aberto, né? E tem um ponto também, Fanny, que eu acho que vale a gente citar aqui, que é o seguinte, né? Eles estavam nessa batalha, mas os dois estavam se aproximando do Sainz. Se eles perdem muito tempo na batalha, nenhum dos dois chega no Sainz. Não, nenhum dos dois chega no Sainz. Bom, também tem isso. Ou seja, pode ser uma estratégia de quem tá na frente, nesse caso do Hamilton, tipo, o cara tá mais rápido, deixa ele passar, eu vou acompanhar ele, os dois vão chegar no carro da frente. E aí tudo pode acontecer, né? Inclusive o que tá atrás passar os dois. Só que é o que a gente viu na prática que o Hamilton não conseguiu acompanhar, né? Tanto que o Alonso chega muito rápido depois no Sainz, passa de viagem e aparentemente o Hamilton ia conseguir buscar, mas a diferença de tempo começa a cair e enfim, termina a corrida, acho que talvez no mesmo ritmo do Sainz. Não, e assim, ó, é porque o Hamilton também perdeu o momento pra fazer essa ultrapassagem, né? Porque quando o
o Alonso fez ultrapassagem, nesse esquema de ultrapassagem, obviamente eles perdem tempo também, né? Porque a Ferrari faz traçado defensivo, o Alonso está procurando espaços aqui, então o Hamilton até põe. E o Hamilton chega a ficar menos de 1 segundo da Ferrari. Só que daí a Ferrari ganha ritmo, recupera o ritmo e ganha 1 segundo de distância e termina, acho que com 2 ou 3 segundos de distância do Hamilton. Porque daí, claro, que chega um momento que o piloto vai ser, eu vou garantir esse meu lugar para chegar no final. E eu preciso só fazer um outro comentário antes de a gente ir falar de outras coisas. É que é o seguinte, o que é mais genial é o seguinte, é que até então o melhor piloto do Bahrein era o Lewis Hamilton, entendeu? Era o piloto que mais conhecia o Bahrein, é o piloto que fazia mais ultrapassagens malucas, mirabolantes, era o piloto que conseguiu ultrapassar fora de zona de DRS e tal, E daí chegou o Fernando Alonso e falou assim, ó, eu com o carro certo também consigo. E passou justamente fora da zona de DRS numa curva de baixa, que não é nem aquela curva de baixa que tu vem de uma reta e freia, né? Isso. É uma curva que tu vem na parte mista ali mesmo, tem uma curva antes e entra nessa curva de baixo. Ou seja, ele ultrapassou, como a gente costuma dizer, no braço mesmo. Isso, exatamente. E tu tava falando aí de que o Hamilton não conseguiu chegar no Sainz, mesmo com a perda de tempo da batalha do Alonso e tudo mais. Talvez o Hamilton tenha tido um pouco de azar, e vamos chamar de azar, né? Na verdade não é azar, é simplesmente uma condição de corrida, né? Que o Alonso não batalhou muito com o Sainz. Isso. Né? Ele chegou, o Sainz deu aquela... mostrou que ia defender e tudo mais, mas quando o Alonso o agrediu, de fato, foi na primeira tentativa já e foi embora. Então não teve muito essa batalha. E outro ponto também é que o Hamilton, quando... Eu realmente não me lembro de ter baixado de 1 segundo, né? Mas ele comentou que teve um momento que ele baixou, mas ele não conseguiu abrir DRS. Isso eu lembro claramente. Quando chegou na zona de DRS, ele não tinha tempo para abrir DRS. E aí, na outra volta também não tinha, na outra volta também não tinha. E daqui a pouco começou a perder tempo, aumentou a distância e não deu. É meio triste assim, tu ver a Mercedes tão mal, né? Cara, vamos lá, é triste ver a Mercedes tão mal, mas é uma equipe que ficou muito tempo no topo, então eu vejo, vamos olhar o lado cheio do copo, né? É massa ver uma equipe de trás vindo incomodada na frente. Não, isso sim. Mas eu nem falo pela Aston Martin, eu falo pela disputa Mercedes Ferrari. A Mercedes em si, né? Exatamente. Mercedes Ferrari. Mas, cara, eu não duvido que daqui a pouco a Mercedes bote a Aston Martin bote as duas no bolso e a Mercedes e a Ferrari. Cara, assim, é que tipo assim, no Bahrein a gente não consegue tirar febre direito assim, da temporada. Tanto que na temporada do ano passado, se a gente for pegar pelo Bahrein, sabe? Sim, nada daquilo aconteceu, né? A Red Bull nem pontuou, né? Então fica meio estranho. Sim. Mas assim, o que fica me parecendo é que, tipo assim, cara, temos uma grande chance de uma disputa, assim, entre 3 equipes por esse segundo lugar, e a Aston Martin tem vantagem. Sabe? Larga na frente já em pontos, larga na frente em evolução, do passado pra cá, né? É aquele negócio que a gente falou, né? Todo mundo vai evoluir. A gente falou no último programa em função de que o Russell tinha falado que a Mercedes em 5, 6 corridas estaria melhor, aquela coisa toda, né? Sim. Só que os outros também, né? Os outros também evoluem, né? Então, considerando que todo mundo vai evoluir um pouco, esse grande salto que a Aston Martin dá de 2022 para 2023 mostra que a evolução deles é larga na frente. Já larga na frente. Então, se continuar nesse ritmo... E aí, Fanny, terminou a corrida, então, com essa imagem aí que a gente está vendo, né? Uma imagem aí que a gente cansou de ver ano passado, que é a dobradinha da Red Bull. O hinozinho da Fórmula 1, né? Sim, sim.
Mas, né, uma figurinha aí que fazia tempo que não pintava no pódio ali, que é o Alonso, né? Então, confirma o próximo tópico que a gente vai falar depois, né, da Red Bull, Isso. né, mas com um elemento novo aí. E tomara que... Cara, imagina que massa poder ver o Stroll aí numa corrida dessas, né? Teve 2021, surgiu inacreditavelmente McLaren no pódio também, né? E o Stroll terminou em sexto aí na primeira Em corrida. 2020 venceu, né? Então, tipo... Ou 2021 venceu. Eu acho que foi 2021 21, não venceu. foi? Foi com o na Ricardo Itália, aí em né? Monza. É. Isso aí. Isso. E com o Ricardo ainda, né? Que era não era o, digamos assim, não era o bom da McLaren, né? Não era o que estava acertado no carro, né? Já pensou se numa corrida dessas aí o Stroll consegue calar a boca de muita gente? Olha, não No sei. mínimo Cara, curioso. dependendo. Na verdade, a minha grande dúvida é a seguinte, ó. Vamos pegar um cenário hipotético para depois a gente mudar de ir para uns dadinhos aqui para a pauta. Mas enfim, Uhum. Alonso está em segundo lugar no campeonato. Está Stroll correndo na frente e Alonso tem ritmo melhor. Uhum. Vai meter no rádio aquela mensagenzinha ou não? O Alonso vai manter a mensagem, mas eu quero saber se vão meter pro Stroll a mensagem assim, ó, deixe o príncipe das Astúrias passar. Passar aquela mensagem por código, né? Isso. Código 128Z. Né? Pois é, né, cara? Pois é, eu confesso que eu não sei, assim, cara. Eu já trabalhei com o dono com o filho do dono da empresa e geralmente o pessoal não se criava pra cima, né? Mantinha aquele respeito, né? Pois é. Mas o Alonso ele é um rebelde. Não, o Alonso é, mas a questão é se o engenheiro que trabalha com o Stroll também é. Exatamente. Na verdade, nem o engenheiro, né? Porque o engenheiro não vai tomar essa decisão, mas o chefe vai ter que dizer pro engenheiro, ó, meu, diz aí pro guri abrir pra direita. Exatamente. Bom, vamos para os dados do Bahrein, no GP do Bahrein, Rodrigão. Vamos lá, tá na tela. 1 hora, 33 minutos, 56 segundos e 736 centésimos foi o tempo de prova quando o Max Verstappen cruza a 57ª volta do GP. O companheiro Sérgio Pérez, Checo, foi o segundo colocado, cruzando a linha de chegada a 11 segundos 987. Cara, é muito tempo. Uhum. O terceiro lugar, o Príncipe das Astúrias, em 38 segundos 637. Então, cara, do primeiro ao terceiro lugar, 38 segundos de diferença. Uhum. A volta mais rápida do nosso chinês favorito, o Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, na volta 56, ele meteu 1 minuto 33, 996 segundos. Tem uma coisa legal, né, que a volta, a gente falou ali dos detalhes, das coisas, Uhum. né? A pole do ano passado, se não me engano, foi 1 minuto 30 segundos 558, é isso? Isso aí. Que só tá errado porque eu acho que um Ctrl+C, Ctrl+V ali, né? Tá como o Pedro de la Rosa, mas ano passado o Pedro de la Rosa não tava correndo. O Pedro de la Rosa é o recorde da pista. O ano passado era o Charles Leclerc. Charles Leclerc fez a pole em 2022. Exatamente. E esse ano, então, baixou quase 1 segundo, em 800 segundos. 800 milésimos. 800 milésimos, exato, de diferença, com 1,29,708 de volta mais rápida. A volta mais rápida da corrida foi a do Zhou Guanyu. Mas Guanyu Zhou, exato. Ou Zhou Guanyu. Agora não lembro qual que ele gosta de falar. O Zhou é o segundo nome. Eu já vi em alguns lugares falando o Zhou na frente, mas o Zhou é o último nome dele. Não, mas então essa é a questão. É que parece que no Oriente tu fala o segundo nome por o primeiro. Ah, e não sei. Entendeu?
Não sei. Não, entendeu? Tipo assim, é que nem, tipo, sei lá, Azevedo, Rodrigão, nos bagulho em inglês, tá ligado? Sim. Só que daí só que daí, claro, né, na língua dos caras é assim, mas enfim, de qualquer jeito. Só que assim, ó, a volta mais rápida, 1 minuto 33.996 milésimos. Lembrando que a do Pedro de la Rosa é 1 minuto 31.447. Cara, é muita diferença, né? 2 segundos ainda do Pedro de la Rosa mostra como o feito que o cara fez em 2005 é talentoso. Mas é isso que eu tenho para falar de dadinhos. Sim, e deixa eu trazer informação aqui, cara. Informação. Isso que tu comentou aí, acredito que esteja certíssimo, Fanny. Que o Joe é o sobrenome dele, Guan Yu é o nome, mas que não sei se na China, eu acredito que na China, né, o sobrenome vem na frente. Por que eu tô dizendo isso? Porque no site da Fórmula 1, site oficial da Fórmula 1, todos os pilotos estão lá, nome e sobrenome. Por exemplo, Nick De Vries, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg. Só que em negrito tá o sobrenome. E o Joe está Joe Guan Yu. Só que o negrito está no Joe. Ou seja, apenas ele está com o nome em negrito na frente, o que leva a crer que a palestrinha do Fanny faz todo sentido e me trouxe cultura hoje. Seguindo a lógica, né? Seguindo a lógica, exatamente. Eu sei porque esses tempos também o Japão anunciou para o Ocidente e tal. Não, nossos nomes são escritos assim, então quando vocês falarem o nome do imperador, em vez de falar XXYY, é YYXX, é só isso. Entendi. Esses dias, quando eu fui ao Japão pelo Google Street View, eu também li algumas placas. Assim. Isso. Rodrigão, vamos então para ela, The Red Bull Supremacy. A corrida mais chata do ano seguiu sendo o famoso trem, só que um trenzinho mais espaçado, né? A Red Bull, com o melhor carro, abriu 1 segundo de distância a cada volta, praticamente. Na largada, Leclerc até reagiu mais rápido do que o bicampeão e o Checo e salta para segundo, mas mesmo assim não foi capaz de acompanhar o ritmo das latas de energético. As duas estratégias distintas da Red Bull será... essa é uma pergunta que eu esqueci de botar ponto de interrogação na minha pergunta, que é o seguinte. As duas estratégias distintas, Rodrigão, entre as duas RBRs, será uma forma de manter o mexicano a uma distância suficiente do holandês ou apenas para garantir o segundo lugar? E aí, Rodrigão, esta é a pergunta que eu queria fazer. Pois é, cara, eu confesso que eu não sei a resposta, mas, né, a estratégia é uma coisa muito, muito particular também é levado em consideração também piloto e o engenheiro daquele carro, né? Não é uma coisa que vem exatamente de cima, então pode ter alguma influência nesse sentido, né? Fato é que em qualquer momento da corrida o Verstappen estava mais rápido que o Checo. Então, estratégias à parte, não acredito nessa teoria da conspiração de que foi feita uma estratégia diferente para que o Verstappen tenha essa vantagem, até porque vamos combinar que ele não precisa disso, né? Então, talvez que quisessem testar uma estratégia diferente, quisessem analisar algum dado diferente, alguma coisa assim, e eu acredito que tenha tido outro motivo e não apenas deixar um cara na frente sem precisar que peça para o outro deixar passar. Que nem foi no Brasil, né? Exatamente. Essa imagem que está na tela, para quem está nos acompanhando no YouTube, né? Essa imagem é a imagem do que resume a diferença de desempenho na corrida, né? O Verstappen lá na frente, e essa foto é uma foto da primeira volta, né? Sim. Aqui dá para ver já a diferença que estava o Verstappen do resto, né? Ou seja, o Verstappen lá na frente e o Checo ali atrás se virando com o resto da galera, né? Ferrari, dá para ver ali a Mercedes, dá para ver também já o Alonso lá atrás chegando também. Então é
Essa foto é emblemática nesse sentido. E, Rodrigão, a gente tava falando, pincelando anteriormente, que assim, tá, a Red Bull meteu os 2 carros na frente e tal, pá, 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 mas é o Bahrein. Ano passado, no Bahrein, a situação estava completamente diferente. Existe título a ser disputado ainda? A gente pode temer equipes evoluídas que estejam evoluindo, tipo, por exemplo, a própria Aston Martin. Tanto que é o seguinte, ó, o Alonso afirmou categoricamente: nosso ritmo de corrida é melhor que o da Red Bull. Se eu tivesse disputando com eles lá na frente desde o começo, eu teria passado. Tipo assim, não sei se é o Alonso metendo aquela pressão Botando de Alonso, pressão, né? Psicológica, né? pressão de Alonso, ou ele dando aquela galhofada do tipo assim, se rolar, rolou, Sim. ou o quê? Mas é tipo assim, me parece assim que, claro, avaliando o único universo de ser uma corrida de 23. Cara, será que a Aston Martin não é a grande disputa que vai disputar com a Red Bull? E será que a Red Bull vai realmente conseguir manter essa supremacia? São 2 pilotos, a gente sabe que, 11 segundos para cada carro ali aqui no Bahrein, né, e tal. Quando é que essa torta vai virar, né? Será que se o Checo ultrapassar o Verstappen, ele vai deixar o Verstappen passar? Né? Tipo, sabe, esse tipo de detalhezinho. Sim. Cara, eu acho que esse papo do Alonso aí, eu acho que é na mesma vibe daquelas trocas de traçado atrás do piloto da frente, né? É pra botar uma pressão. Né? O que eu não acredito que vai funcionar. Né? Talvez isso aí funcione muito mais contra uma Ferrari, contra uma Mercedes, né? Do que contra a Red Bull, de fato. Mas não é impossível, mas é muito difícil que tenha uma competição assim já da própria Aston Martin lá com a Red Bull, né, cara? E aí a gente já falou muito no programa passado sobre isso, né? Que a Red Bull já vem com um carro que terminou muito bem o ano passado, um carro que, mesmo tendo menos tempo de túnel de vento, ele tem muito menos o que mexer, né? Certamente o ajuste deles é muito fino, espremendo aí para tirar tempo ainda de algum ponto ou outro, porque tá muito à frente dos demais. Né? Então é muito difícil que tenha apesar do salto que a Aston Martin dá do ano passado para esse, é realmente muito difícil chegar lá na frente, né, cara? Mas, né, tudo pode acontecer, né? Sei lá, o Verstappen também pode quebrar o pulso caindo de bicicleta, né? Sim. E ficar aí, sei lá, meia dúzia de corridas fora. E aí sim, aí o Checo eu não garanto que vai fazer frente para todo mundo lá. Né? Que então, vai segurar o nosso bicampeão. Em condições, como se costuma dizer aquele dito popular, né? Em condições normais de temperatura e pressão, né? É muito difícil ter um carro e piloto para competir, um conjunto carro-piloto para competir esse ano com o Verstappen e Red Bull. Mas assim, eu acho que é muito interessante a gente ver a Red Bull correndo assim e tal, do mesmo jeito que a gente via a época do Hamilton com Bottas, assim, sabe? Porque, tipo assim, os dois tinham um carro bom, e eu acho que o carro da Red Bull esse ano, eu posso queimar e tal, mas eu acho que ele me parece melhor que qualquer carro que a Mercedes já fez, tá? E me parece que é o seguinte, assim, ó, mesmo assim com a Mercedes com o melhor carro e tal, não sei o quê, tinha uma disputa entre o Bottas e o Hamilton que era meio desproporcional, assim, porque o Hamilton era muito melhor. Sim. Né? E rendia muito melhor com o carro e tal, não sei o quê. Já o Checo é um piloto muito bom, mas, cara, tá 11 segundos na primeira corrida do maluco do Verstappen, né? Mas será que isso é tudo uma largada ruim do Checo que ficou atrás do Leclerc? Será que esse ritmo de corrida influencia para ter esse negócio assim tão largo? Ou tipo assim, esses 11 segundos eles representam a superioridade do piloto puramente? Sim. Cara, tem vários pontos aí pra gente ponderar, né? O principal deles é a diferença de performance do carro esse ano, que nitidamente está bem à frente dos outros, né?
Eu confesso que eu não consigo comparar a Red Bull com as gerações da Mercedes, até porque as gerações da Mercedes foram em uma outra geração de carro, né, da Fórmula 1. Mas eu consigo sim ver a distância da Red Bull para o resto do grid como a Mercedes de 2019 para o resto do grid, que era absurda a diferença, né? E isso eu consigo ver. Eu consigo hoje imaginar que a Red Bull hoje está léguas à frente das outras equipes, assim como a Mercedes também estava naquela época. Agora, entre eles, muito difícil entender qual era melhor, talvez olhando tempos de volta, comparando pistas, mas aí muda a condição, é difícil. Mas eu vejo que é a mesma diferença do carro que está na frente para o resto do grid, né? E, cara, do Checo pro Verstappen, eu acho que é, sim, diferença do piloto, né? Mas também tem um pouco de que o Verstappen, na largada, pulou na frente, foi embora, e o cara que tá na frente tem essa vantagem, né? O Checo não, o Checo ele ficou ali atrás um pouco, inclusive caiu para terceiro em algum momento, então ele teve que administrar toda essa condição. Ele cai para terceiro na largada. Isso. Então ele tem que administrar toda essa condição até recuperar depois, né? E ali ele tem que, ao mesmo tempo que tenta se aproximar para atacar o carro da frente, ele tem que se defender do carro de trás. Então, essa condição do Verstappen estar em primeiro e não precisar se preocupar nem em ultrapassar, nem em defender, e o Checo tendo que se preocupar com isso, dá uma bela diferença. Então, assim, não é só a diferença do piloto, é a diferença da condição da corrida também. Me parece que, concordo, me parece que é meio que isso, e eu vou dar uma polêmica aqui, que eu acho que a única equipe que pode parar a Red Bull me parece ser a Aston Martin. É a única equipe que me parece. E assim, e vou além. Esse ano vai ter um tricampeão. Olha só, hein? Tu acha que fica entre o Max e o Alonso, então? Não disse quem, mas acho que entre o Max e o Alonso. Acho mesmo, cara. Tô muito confiante eu não sei se é desejo, sim, ou é confiança. Sim. Porque assim, não sabe se é o que tu acha ou o que tu quer. Cara, me parece uma briga de dois caras que são bullying no meu colégio, assim, sabe? Só que o Alonso, ele é aquele cara que ele é malvado, mas ele não é cuzão. Na verdade, ele é cuzão, mas não é malvado. Isso, na verdade. Sabe? Sim. Ele é só meio cuzão. Ele não é sádico. Mas ele não é, tipo, malvado, assim, sabe? Tipo, ele só, tipo assim, eu preciso dessa parada pra mim e eu vou fazer. Tá ligado? E, e são poucas ideias, assim, tu não vai me ferrar. Então, tipo assim, meio que torço por ele, entendeu? Torço por ele porque, tipo assim, seria um comeback muito divertido, tá ligado? Pô, cara, eu vou mais longe nessa comparação, tá? Porque se o Alonso é o cara que fazia bullying e o Max é o cara que fazia bullying, né? O Hamilton é o cara que defendia o cara que estava tomando bullying, né? E assim como o Verstappen jogou carro para cima, aconteceu com o Hamilton, né? Se o Alonso estiver em condições, ele vai fazer a mesma coisa que o Verstappen. E aí vai ser no mínimo curioso de ver. Cara, vai ser no mínimo curioso ver o Verstappen competir com um cara assim, tá ligado? Também. Porque é o seguinte, tipo assim, pega o Brasil 2021, tá ligado? Aquele largo, logo depois do DRS da volta do Senna, não, do segundo DRS, depois da volta do Senna. Na reta oposta. Isso, que eles fazem uma curva bem wide, assim, né? Bem aberta, saindo da pista e tal. Se o Alonso faz isso, o Verstappen faz isso com o Alonso junta ele. Joga o carro pra cima, não, é verdade que essa daí ficou bem evidente, porque tem a área de escape ali é gigante, né? E o Hamilton meio que não tirou o pé justamente pra deixar evidente que foi jogado pra fora e voltou do lado, né? Mas é bem que tu falou, cara. Não sei se o Alonso tira o pé ali, até porque o Alonso é bem mais cabeça quente do que o Hamilton, né? Cara, mas eu acho que o Alonso evoluiu. Eu acho que o Alonso evoluiu nesse sentido. Eu acho que ele é cabeça quente, o cara não perde temperamento. Mas eu acho que o Alonso, assim, evoluiu
E eu acho que o Alonso está recebendo um carinho na Aston Martin, sem brincadeira mesmo, que tá tornando ele, tipo assim, sabe? Ele é tipo assim, sabe quando o vilão no quadrinho vira super-herói? Mas ele não é, tipo assim, o maluco normal, tá ligado? Ele é o Wolverine, entendeu? Tipo, Sim, sabe? sim, Ele, sim. tipo assim, meu, ele vai ser cuzão, tá ligado? Sempre tomou porrada e de repente recebeu um carinho aí, daí. De Eu repente não tá nos preciso, X-Men, tá eu ligado? não preciso ser mal sempre. De repente tá nos X-Men. Não tô chamando Não, Stroll não. pai de Xavier, né? Não, Sabe? mas tá louco. Mas eu só vou fazer um paralelo. Então, assim, Claro. me parece assim que o Alonso ele vai fazer esses mind games com o Verstappen, mas, assim, ele, meu, me parece que cada vez mais ele tá tendo apoio de uma equipe para fazer um negócio e ele tá muito feliz. O rádio dele na corrida tá muito feliz. Pô, ó, isso é um carro maravilhoso de dirigir, não sei o que e tal, blá, blá, blá. E entregou a rádio de diversão. Quando passou o Hamilton, entregou um rádio de diversão. Sim, a comemoração dele nas ultrapassagens foi muito massa. Quando ele passa o Carlos, ele, tipo assim, uau! Como é que é? Não sei o que, bye bye. Alguma coisa assim que ele fala. E daí, tipo assim, bye bye. Se não me engano, yes, bye. Isso. Então, tipo assim, ele tá entregando, depois não sei o que, daí pergunta que posição o Stroll fica, e pô, tava e tal, não sei o que. Então, tipo assim, isso, sabe, tipo, faltando 3 voltas pra acabar, né? Sim, então, sim. assim, ele tá muito crescendo e eu acho que ele vai ser um grande competidor pro Max. E eu acho que é o seguinte, agora falando assim, o Max tem a vantagem de ter um companheiro de equipe. Né? O companheiro de equipe do Max é o Checo, ministro da Defesa do México, lá, pum, não sei o quê. Seguinte, se eu sou o Max Verstappen, eu começo a andar diariamente cestas, assim, com presentes para a família dele e tal, assim. Porque, assim, ó... Vai precisar de ajuda. Vai precisar. Assim, ó, vai precisar de ajuda, entendeu? Porque acho que, assim, que não vão poupar dinheiro para os upgrades. A Red Bull tem... Eu acho que a desvantagem pode ser para os upgrades do negócio do túnel de vento. Acho que a Aston Martin não copiou o carro da Red Bull por copiar. Acho que é uma cópia do tipo assim, a gente estudou e blá, 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 blá. Claro, quando o cara copia um bagulho, às vezes pode ser que o cara copie um bagulho, tipo assim, mas eu não sei o que eu tô fazendo, se eu tô copiando aqui, meio que dá certo, tá ligado? Mas não me parece isso, me parece uma parada assim, tipo, a gente tá meio parecido com a Red Bull de verdade, tanto que o Checo faz a brincadeira depois na entrevista assim, é muito legal ver 3 carros da Red Bull no pódio, por causa do design e tal, tudo igual. Exatamente, tava zoando. E vale lembrar que não é à toa, né? Porque tem um projetista que era da Red Bull e foi contratado pela Aston Martin e trabalhou ferrenhamente no projeto dessa reformulação do carro. Falamos disso no último programa e só cabe esse parênteses aqui. Então é isso. Eu não sei o que tu espera, mas eu acho que é o seguinte, por mais que a gente fique sei lá, tendencioso a esperado, tipo assim, em 10 corridas, tem gente que fala assim, não, é claro que em questão de piada, assim, mas eu vi gente falando assim, não, a Red Bull pode ter na história, a primeira vez na história, tipo, os pilotos vencendo o primeiro, segundo e terceiro lugar, porque depois que o Verstappen seja campeão, dá para eles botar o Ricardo para disputar pontos, tá ligado? Então, tipo assim, não acho que vai ser isso, tá ligado? Acho que vai ser um pouquinho... Acho que é o seguinte, se a Aston Martin mantiver... Não confio na Ferrari, não confio na Mercedes. Então, acho que é o seguinte, a disputa é entre azul e verde, e daí torço por verde por várias questões de afinidade e de história bacana, e porque a gente usava o carro da Aston Martin no passado no F1 Manager. É verdade. Tem esse ponto também. Isso. Cara, eu não... De fato, não tenho nenhuma teoria assim de previsão do que eu acho que vai acontecer, né? Mas eu torço muito sim para que a Aston Martin dê certo aí e venha brigar na frente, né? Porque Ferrari teve oportunidade ano passado, fracassou, né? A Mercedes nem se fala, né? Ano passado teve projeto catastrófico que passou o ano inteiro tentando recuperar. E beleza, se vier esse ano, volta pra frente e tudo mais, mas a gente quer ver competitividade e quem já mostrou que pode competir, né,
nessa pequena amostra que a gente teve, que foi a primeira corrida, é a Aston Martin, né? E aí a maior prova, talvez, disso é que o Stroll, que não é um piloto excelente, talvez não seja nem um bom piloto, é apenas um piloto ok para a Fórmula 1, né? Conseguiu chegar em sexto, né? Conseguiu fazer tempo bom, lembrando que ele estava lesionado, aquela coisa toda, né? E a gente até brincava no final do ano passado que o Latifi estava saindo da Fórmula 1 e de repente era o momento do Stroll pensar em sair também, porque senão ele seria o cara que seria a chacota desse ano, né? E ele já começa a temporada já calando a boca, né? Calando a minha boca. Então, prova de que não é só a experiência toda do Alonso e tudo mais, mas que o carro em si tá bom, né? Tá bom e tomara que se mantenha porque, cara, não adianta. Era chato ver a Mercedes ganhar tudo em 2019. Acho que foi 2019, foi o ano que menos teve competição, né? Que a Mercedes passeou, né? Era chato isso. Foi chato ano passado ver a Red Bull sem competição, né? E, pô, vai ser chato de novo esse ano se tu for sempre essa monotonia aí do Verstappen léguas na frente ali. Então, sim, queremos competição, queremos gente brigando e tomara que a Ferrari ache o rumo também, que o Leclerc consiga ter aí alguma felicidade, né? E que a Mercedes consiga vir também com 4, 5 corridas, 6 corridas, como falou o Russell, né? A gente quer competição, a gente não quer essa monotonia lá na frente. Lá. E competição pelo primeiro lugar, né, cara? Não, Isso, competição... não que nem ano passado, que os caras disputando o segundo lugar. Isso, competição pra trás a gente sabe que vai ter, né? A gente quer competição na ponta lá, que é o que é emocionante. A gente quer o que teve na última corrida de 2020, mas não naquela condição que teve, né? Mas a gente quer isso, batalha até a última volta e tudo mais. Porque senão vai ser isso que tá na tela aqui agora, né? Vai ser. Red Bull na frente e vai se repetir e repetir e repetir essa cena várias vezes, né? E, enfim, que corrida não é tomada de tempo, né? Um carro sozinho na pista lá. Bom, Rodrigão, acho que é isso por hoje, né? Fizemos um grande apanhado dessa semana do Bahrein. Próxima semana, nesse final de semana não tem corrida, né? Então é só no outro final de semana que temos, que será em Arábia Saudita. Em Arábia Saudita, às 2 da tarde no Brasil, a corrida. No dia 17 de março. Aliás, 19 de março. 19 de março. 17 é a sexta-feira. No caso, o final de semana de corrida é entre 17 e 19. Isso. E cara, vamos esperar. A Arábia Saudita também tem tudo para ser uma corridinha chata, né? Se o Bahrein é a segunda-feira da Fórmula 1, a Arábia Saudita é a segunda-feira logo após o almoço. Isso, exatamente. Tipo, o cara tem que cumprir ainda para começar de verdade a semana, né? Aquela coisa toda. E aí depois sim, né? Não vamos avançar tanto, mas vamos olhar. Que depois vem a Austrália, né? A Austrália é uma corrida massa. E a Austrália, eu tô participando da promoção lá da F1, que é para ir para a Austrália. Sério? Tem uma promoção lá da F1, por causa que como a gente tá assinando lá, tá no meu e-mail, eu botei meu nome, foda-se você. E daí, tipo, você pensei, vou botar eu e o Rodrigão, que tem o Plus One, né? Sim. Mas aí eu pensei assim, cara, mas eu preciso do meu intérprete, tá ligado? Então, tipo, deu. Merda, cara. Tipo, deu. Mas enfim, é isso. Só se eu ganhar, eu vou ter que ir pra Austrália lá, então. Entendi. Beleza? É isso. Beleza? É isso. Faz parte? Faz parte do rolê, né? Sim. Mas enfim, então a Austrália. E a Austrália eu já falei aqui no podcast, é uma das corridas que eu acho mais triste, eu gosto bastante. Sim. Muito por causa que é uma das pistas que eu mais joguei também, então. Falamos isso no podcast de fevereiro, onde a gente falou de todas as etapas da temporada, falamos um pouquinho de cada pista.
É atemporal, então quem está ouvindo esse programa agora pode voltar nesse que o conteúdo não será ultrapassado. Né? A gente fez aí em janeiro e fevereiro alguns programas com conteúdos mais atemporais, assim, então fica a dica. Beleza. Então tá, Rodrigão, é isso. Esse foi mais um Carreteiro Fórmula 1. Próximo final de semana, como não tem corrida, na próxima semana a gente vai vir com uma pauta talvez mais diferentosa, né, com alguma coisa interessante. A gente vai estudar, vai abrir um brainstorm sobre essa situação e convidar vocês aí para seguir o Carreteiro nas redes sociais, o Carreteiro F1 no TikTok e seguir aqui no canal Carreteiro no YouTube. Também tem o Twitter, canal Carreteiro lá, se alguém quiser seguir. A gente está atualizando bem menos do que atualiza o TikTok. E quem quiser apoiar, canal Carreteiro, @gmail.com é o nosso Pix. Não precisa mandar uma passagem para o Bahrein, nem uma passagem para a Austrália, no caso, né? Para quem ficou com pena do Rodrigão. Mas, assim, cada centavo já nos ajuda e já nos deixa com aquele sorriso na face, na cara. Isso aí, é isso aí. E tinha uma coisa também para comentar sobre a Austrália, que eu me esqueci, mas certamente não era tão relevante assim. Cangurus? Hã? Cangurus? Não. Ah, sim, lembrei. A Austrália que não terá um piloto australiano esse ano. Né? Verdade, não vai ter no grid, depois de muitos anos, não vou arriscar dizer quantos, mas muitos anos mesmo, sei lá, talvez 10 anos. Acho que desde 2010, eu acho que desde 2013 o Mark Webber. Talvez 10 anos, mais então, porque eu não estava nem me lembrando, não estava nem pensando no Webber, mas o Webber, não, acho que ele começou em 2013, porque o Webber é pré-era híbrida, era na época ainda dos V... ele foi 2012, V6. Ele estava, eu acho que ele entra em 2010. Pode ser. Pode ser. Até lá confirmaremos. Semana que vem certamente falaremos do pré-GP da Arábia Saudita e algo mais para acrescentar, pois não terá corrida no final de semana, como o Fanny falou. Exatamente. O Minardi, a estreia do Webber em 2002. 2002, olha, 20 anos então. Porque o Webber e o Ricardo chegaram a correr simultaneamente. Exatamente. Então é isso. Rodrigão, até a próxima semana e tchau para vocês, tchau para a galera. Nos sigam, nos paguem, canal Carreteiro, @gmail.com. Beijo! Tchau!